Boa noite, boa noite. Já estamos então ao vivo para mais uma live. Boa noite, Gleiciene. Boa noite, Simara. Ei, Flávia, nossa convidada especial já entrou. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui mais uma noite trazendo aqui para vocês um papo sobre sexualidade humana. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre os 5 pilares aí da intimidade plena no casamento. Então, eu queria dar uma dica para vocês. Pega papel e caneta para vocês anotarem. Vai ser uma live objetiva. Vocês vão anotar esses 5 pilares e colocar em prática, começando hoje, tá? Então, eu vou chamar aqui a nossa convidada, porque hoje... Flavinha, pede aí para participar. Primeira vez que eu chamo alguém aqui na live, né? As outras vezes eu fiz a live sozinha. Para eu poder aceitar aqui. Boa noite, Nívia. Boa noite, gente. Já clica aí no coraçãozinho. Já vai compartilhando. Nós vamos fazer 40 minutos aqui, mais ou menos, de live. E trazer um conteúdo aqui que vai edificar a vida de vocês e o casamento de vocês. Já estou te chamando aí, Flavinha. Aê, mulher bonita! Deu? Ei, boa noite, Boa Keninha, boa noite! noite, pessoal. Tudo Agora bem? deixa eu ajustar Prazer. aqui, né? Quando entra outra aqui, tem que ajustar. Aí. Tudo bem? Tudo bem, e Estamos... você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos felizes hoje? Muito felizes, né? Torcemos muito hoje, foi ótimo, Ai, né? foi Muita bacana. emoção, É, é foi bacana, bem verdade, legal. foi muito bom. Ô, gente, então vão convidando aí que a gente vai falar de um papo muito sério, mas de uma forma leve, né, ô Flávia? Sim, Que é sobre a sexualidade humana, né? Infelizmente até hoje, assim, ainda existe um grande mito a respeito desse assunto, né? De muitas vezes não poder ser falado, ser proibido. Tem pessoas que realmente não se abrem, né, para falar do assunto, mas é algo muito importante e essencial, né? Principalmente quando se fala, né, de casamento, né? Então nós queremos aí, precisamos de cada dia mais de famílias fortalecidas, altamente conectadas, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de tantos desafios, né? Num mundo que cada dia mais são tantos desafios que a gente tem visto aí nesse mundo, né? E para quem não me conhece, mas está aqui no meu Instagram, né? Já viu que meu nome é Kênia Franco, eu sou sexóloga cristã, né? Estou aí me juntando com a psicanalista Flávia, também estou me formando, né, em psicanálise. Me ajuda muito aí nos manejos terapêuticos, né, na área da sexualidade. Mas eu vi que foi um chamado para mim, né, tá me especializando, né, mergulhando nessa área da sexualidade, que eu vejo que é tão escassa também de profissionais nessa área, né? E o quanto que as famílias precisam, né, de profissionais capacitados, habilitados para poder lidar com situações tão íntimas, né, situações às vezes tão difíceis. Por quê? Porque o ser humano ele é único, né? É muito peculiar cada situação e as pessoas muitas vezes se fecham, se calam, acham que é assim mesmo, não sabem, né? Não conseguem às vezes procurar ajuda, ou não sabe que tem algum recurso e vive, né, um casamento, um relacionamento, uma vida assim aquém do que poderia realmente viver, né? De uma forma mais plena, né? Nós vamos falar aqui de alguns pontos que vocês vão anotar aí, vou falar de novo. Pega papel e caneta, anotem e coloquem em prática. E a gente vai discorrer aqui um papo, né, a respeito desse assunto e que é muito importante, eu vejo que realmente é muito importante. Você não acha, Flávia? sim, muito. E você comentou um detalhe muito importante, Kenny, em se tratando de família, né?
Nós vemos muita repetição de padrão, né? Então, muitas Sim. vezes, as famílias vêm repetindo situações que vivenciaram, né? E quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de olhar para esse passado, para essa Verdade. estrutura familiar de onde nós saímos. Então, a nossa tendência, né, quando a gente não procura ajuda, não tem essa oportunidade de ajustar, a nossa tendência é repetir um padrão que foi vivenciado lá atrás. E hoje vemos muito isso, né? Nós trabalhamos com família, você também. A gente vê muito isso, né? Eu faço porque minha mãe fez, minha avó fazia, e assim vamos repetindo padrões até a gente trazer para a consciência e ajustar a rota, né? Então é muito isso, é bem isso. É verdade. Ô Flavinha, eu falei um pouco de você, mas se você quiser falar um pouco, né? E a gente pode aqui comentar, gente, que como que nós nos conhecemos, né? Eu conheço a Flávia, a gente congrega, né, na mesma igreja, denominação, que é a Igreja Batista da Lagoinha, né, do bairro Castelo, em Belo Horizonte. Que às vezes eu esqueço que eu tô aqui, né, ao vivo, que pode ter pessoas aqui do Brasil e do mundo todo, né? Só a gente Sim. situando aqui. E já há alguns anos que eu conheço a Flávia, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que eu caminho já Obrigada. há algum tempo, que inclusive, né, ela me falou do instituto onde eu estou me formando agora de psicanálise, né? Eu quero agradecer e honrar a sua vida, porque Deus te usou, né, para poder me mostrar um caminho. Você falou assim, olha, tem esse caminho aqui, vê o que você acha, né? E eu me encontrei, né, nesse lugar. E aí eu tenho trilhado essa jornada e você faz parte dela, né? Então a gente está Que caminhando linda. junto ali. Eu já participei também, né, de um GC, que o pessoal conhece como célula, né? E a Flávia foi ali a nossa líder, né? A Flávia e o Alex, o esposo dela, né? Aí depois de aprender muito ali com eles, né? Eu e meu esposo, hoje temos o nosso GC aqui, lideramos um GC. E é uma jornada, né? Tem o curso Bem Casados na igreja, a gente tem servido ali, né? Para o Senhor, para o reino de Deus. E é tão bom assim crescer, né? A gente vê a nossa jornada de quando ali, né? Pelo menos ali de quando nós nos conhecemos e até agora onde nós estamos, né? Foi um E percurso, né? isso. E eu vejo assim o quanto Deus tem sido bom, né? Ele é sempre bom conosco, gracioso conosco nessa caminhada, né? De viver grandes coisas. Por isso fica aí, gente, que a gente vai falar de coisas importantes, coisas que nós já vivemos, né? Estamos vivendo, todos nós estamos num processo, né? E aí a gente quer contribuir, não é, Flavinha? Fala um Isso pouquinho de mesmo. você. Justamente, eu sirvo ali na Lagoinha, né? Eu e a Alex, a gente já está. A igreja já fez 7 anos, então desde que iniciou a gente está lá trabalhando com casais. Tivemos agora a oportunidade, né, de iniciar no Bem Casados, começamos ano passado. E assim, é muito gratificante, né? Bem o que você disse, né, Kênia? A gente ser lapidado, moldado, crescer e poder contribuir. Isso é maravilhoso, né? A gente poder transbordar. E é o que a gente tem procurado fazer, né? Assim, aprimorar, crescer. Né? Eu fiz essa formação em psicanálise e, assim, eu encontrei o meu lugar. Né? Então, assim, coisas que eu já, inclusive, fazia, né? Nós iniciamos no Ministério de Pequeno Grupo em 2006. Desde lá a gente lidera pequeno grupo. E é uma coisa que você vai sendo moldado, lapidado, Deus te dá a oportunidade, né, de receber das pessoas, de transbordar. E sem assim, meio que sem saber, eu já estava trabalhando no meu propósito. Né? E Deus me permitiu, nesse período, né, em 2020, participar dessa formação. Eu já tinha iniciado, né, e bem no meio da pandemia aí, fui percorrendo esse caminho e fechei, comecei a atender, e assim, isso, não existe coisa melhor, mais gostosa do que você estar cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Flui, né? É muito espontâneo, é de coração, então assim, se tem a ver com o chamado, Deus está nesse negócio, né? Então é o que a gente tem feito. Né? A Dani, minha professora, inclusive, está aqui. Beijo, Dani. Gratidão a você legal. também. Maravilhosa. Fiz com ela agora há pouco tempo, né? Uma formação especialista em relacionamentos. Maravilhosa. Obrigada, Bacana. Dani.
Aí, viu, Gratidão também. gente? A Flavinha tem muito para contribuir aqui hoje, né? Nesse bate-papo aqui, trazer a visão dela, né? No trabalho que ela tem com mulheres, com casais, né? Vamos lá? Sim, e tenho atendido muitas mulheres também, né, o Keninha. Sim. O fato de estar ali trabalhando com os casais, tenho feito grupoterapias, né, tem sido assim maravilhoso o retorno que eu tenho recebido dessas mulheres que estão precisando, nós estamos precisando de uma forma geral, né, desse acolhimento, de um espaço de fala, de escuta, para trabalharmos ali as nossas emoções, as nossas dores. E isso reflete diretamente no nosso relacionamento em casa, né, com o esposo, com filhos. E é isso. É disso que nós vamos tratar aqui também. Então vamos lá. Então Bora. eu coloquei aqui, né, alguns pontos, os 5 pilares que eu acredito que sejam aí muito importantes, né, para se ter uma intimidade plena e prazerosa no casamento. E o primeiro é: resolva os problemas de relacionamento. Você falou que fez uma especialização, né, nos relacionamentos. E, Sim. gente, coisas mal resolvidas, né, Flavinha? Aquelas coisas que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Isso vai minando o relacionamento. É uma poeirinha aqui, uma poeirinha ali, tropeça numa pedrinha, e aí vai, não se resolve. E aí vai minando, minando. Quando você olha para o seu cônjuge, às vezes você não tem mais aquela admiração, aquela vontade de estar perto, né? Porque muitas vezes a falta de perdão de algo que aconteceu e que realmente não foi solucionado, deixou para lá, né? Aquele tá tudo bem. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Quantos casamentos, né, Flávia, que a gente pergunta, tá tudo bem? E eles falam assim, não, tá tudo bem. E vive um símbolo, né? Às vezes não consegue realmente resolver, viver um casamento, né, feliz, um casamento cheio de paz, né? É claro que a gente tem os desafios, tem os conflitos, mas tudo tem como se resolver, né? E como que isso vai afetar na hora da intimidade, porque pensa bem, se tem coisas mal resolvidas, ressentimentos, né, angústias, questões emocionais mesmo, que feriu a alma, né, dessa mulher, que feriu a alma desse homem, e que estão ali feridos. E aí, para a hora da intimidade, que é um momento ali tão, né, a própria palavra já fala, tão íntimo, de uma entrega, porque eu sempre falo aqui que sexo não é simplesmente um encontro de genitais, né? É um encontro de um corpo, de uma alma e de um espírito. É uma troca de energia muito profunda que acontece, né? Então a gente leva essa bagagem toda, né? Dessas questões aí, dessas feridas, né? Emocionais, dessas questões mal resolvidas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que você vê com relação a isso aí, né? Nos seus atendimentos. Sim. E está diretamente ligado à comunicação entre o casal, né, Kenny? Isso. A gente fala no Bem Casados, né, que um dos principais pilares ali do relacionamento é a comunicação. E as pessoas estão desistindo de se comunicarem, né? Elas estão com preguiça de, eu falo 1, 2, 3 vezes e não adianta nada, eu largo para lá, achando que esse é o caminho. E aí são pedrinhas que a pessoa vai juntando ali, né? Ela vai ficando desapontada, expectativa não atendida, e aí, por fim, ela deixa de falar, ela abre mão, e assim começam os conflitos, porque aquilo que não é dito, que não é discutido, gera um problema. E é o que a gente mais vê, né, nos pequenos grupos, nos atendimentos, é o que a gente mais vê, é a falta de comunicação. Né? A pessoa quer subentender o que está na cabeça da outra, né? Achei que escutei isso, eu achei que ela pensou isso, e não tem que achar, né? Precisa de haver uma comunicação ali, muito assertiva, não violenta, tem que fluir essa comunicação, porque quando a comunicação flui, o casal está preparado para compreender um ao outro, até entender as dores, né? Porque não é todo dia que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente está preparado para se relacionar, né? Para ter essa intimidade. E aí eu tenho que compreender o que está acontecendo com o outro. E eu só vou saber se o outro comunica. Então é preciso que seja trabalhado, sim. Tem que ser priorizada essa questão da comunicação. Eu preciso de compreender o outro. O outro tem que ser transparente para comigo.
Uhum. Eu preciso de rasgar o meu coração para o outro, para ele me compreender, saber do que se trata. Por Uhum. que sim e por que não. Né? E depois que a gente justifica, que a gente conversa e esclarece, as coisas fluem mais. Então, para eu Uhum. chegar nesse momento, né, de intimidade, eu preciso ser transparente, eu preciso compreender o outro. Né? Uhum. E interessante você trouxe, né, a questão da comunicação, que realmente assim não tem como a gente falar de relacionamento sem falar de comunicação, né? Sim, E algo que eu vi essa semana e na hora que você começou a falar, eu lembrei, porque as pessoas, como você falou, tá com preguiça de chegar, de conversar, de resolver, né? Vai deixando, vai deixando. Só que as coisas vão só piorando, né? E algo que eu percebo, né? Você falou de comunicação não violenta, eu também lembrei que nós precisamos nos aproximar com empatia pelo outro e não cheio de armaduras, né? Porque a nossa energia ela chega primeiro do que as palavras. Então, se você já chega armado, se você já chega na defensiva, você não está aberto a uma comunicação assertiva para que verdadeiramente você venha resolver as questões. Talvez você chegue e quer impor alguma coisa, falar que você está certo e quer que o outro mude. A gente vê muito isso, né, Flávia? A gente sempre sim, quer que o outro mude, a gente não precisa mudar, não. É o outro que precisa mudar. Então eu vou lá, vou conversar para que ele mude de atitude, né? A gente não vê assim um aproximar com empatia, não. Peraí, vamos nos resolver. Vamos ver o que, né? O que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, para a gente realmente resolver. Porque muitas vezes chega próximo, mas não quer resolver, quer simplesmente mudar o outro para resolver. Não é verdade? Essa sim. questão de mudar o Sim. outro não é muito comum? E ninguém muda ninguém, né? A gente não está conseguindo mudar a gente mesmo. Quantas vezes a gente se propõe a fazer tantas coisas e a gente não consegue nem colocar em prática? Mas acho que é por isso, Flávio. É difícil, É né, para difícil. nós. Aí a gente joga pro outro. Sim. Não, E a gente fala que o outro muito. mude. Sim, é mais fácil, É. justamente. E a gente fala muito, né, no Bem Casados, essa questão de olhar para o outro com mais generosidade, procurando entender história, né? Porque ninguém é o que é do nada, em vão. Existe uma história por trás dessa pessoa, né? A gente vai Sim. falar sobre isso, inclusive. É. E quando eu começo a olhar para o outro com mais generosidade, eu reconheço que eu não sou esse 100% algodão, não. Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas falhas, e que eu Uhum. preciso de ter esse olhar generoso para compreender, porque cada um passa por uma fase. Né? De repente, eu não estou num dia bom, eu não estou numa semana bacana, e o outro, se eu comunico, se eu externalizo isso, o outro vai me compreender mais também. Como eu Uhum. tenho que olhar para ele, sabendo que aquele dia não está legal, eu tenho que respeitar o outro. Né? Uhum. Acho que precisa muito da gente colocar limites também. Né? Essa comunicação também requer limites. Né? Cada um tem um tempo, cada um passa por uma fase, a nossa vida não é linear, né? Nós temos Uhum. dias bons e dias nem tão bons assim, né? Uhum. Então, quando eu olho para o outro com mais generosidade, entendendo a humanidade do outro, e que ele olha para mim dessa forma, a gente vai compreender que a gente erra e a gente acerta, né? Eu não Uhum. posso colocar todas as minhas expectativas no outro, porque ele vai falhar comigo e eu vou falhar com ele. Uhum. Então, se a gente tem isso, esse entendimento no relacionamento, claro que os dois buscando compreender, acertar, tem que ter vontade dos dois lados. É o que eu falo, não adianta só um querer. Os dois têm que fazer por onde. Uhum. Mas que nós vamos falhar e o outro vai falhar conosco. É, porque E relacionamento é isso é troca, né? relacionamento. Isso. E somos humanos, né? Falíveis. O ser humano, quando ele não se abre para essas mudanças que a gente está falando, na verdade é um amadurecimento, né? Muitas vezes essas cobranças são posturas infantis, né? De repente eu não estou bem, eu me comunico, mas o outro também não consegue ajudar porque tá ali né, num movimento infantil, né? Então a gente precisa amadurecer e amadurecimento não tem a ver com a idade, né? Tem a ver com essa disposição de estar realmente nesse processo de mudança, de transformação, né?
E casamento é pra gente madura, né, Kênia? Pois é. Casamento não é para menino e para menina, porque Então, a gente não vai ter a vontade atendida o tempo todo. Vai chegar o momento de exatamente. abrir mão, de ceder, né, de Por isso se que eu, posicionar. por isso que eu gosto sempre de falar que o sexo é para adulto, né? Por isso deixará, né? O homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa. Então ele deixa a família de origem para se unir, né? À sua esposa. E aí vem o selo, né? Do casamento, que é o sexo, né? Nós, como cristãs, né? Nós acreditamos nisso. Então, precisa realmente haver esse posicionamento adulto, de amadurecimento, né? Esses mimimi, essas cobranças, não vai Não chegar a lugar cabe. nenhum, né? Uhum, Então, número um, gente, para quem está chegando agora, resolva os problemas de relacionamento, né, Flavinha? O que isso. se tiver que pedir perdão, pede perdão. Resolva tudo aquilo, por mais que não seja de um dia para o outro, porque a gente sabe que são processos. Uhum. Mas tomem decisão, uma decisão de resolver, de mudar isso. E é possível, né, Flávia? E amar é uma decisão, né, Kênia? Porque Exatamente. no dia que eu não acordo bem com o meu cônjuge, que aconteceu alguma coisa no dia, que a gente às vezes está saindo faísca, tem uma comunicação excessiva ali. Se eu decido não amá-lo nesse dia, como que vai ser? Como que eu sustento isso? Então é decisão, Uhum. né? É para o dia bom e para o dia que não está tão bom assim. E amanhã será um novo dia, É né? Amanhã será verdade. um novo dia. É preciso ajustar, né? É Uhum. preciso a gente pontuar aquilo, não é colocar poeira debaixo do tapete, né? É a gente Uhum. ajustar e seguir. E os dois Re- querendo fazer dar muito certo. recalcular a rota, né, Flavinha? Sim, a Agora todo tempo, né? vamos partir para o segundo ponto, que a Flávia também vai poder falar muito, né? Que é se livrar das crenças limitantes. Na verdade, ressignificar, né, Flávia, que a gente usa muito aí o Sim, termo, né, de por quê? Gente, né, a gente está falando aqui em particular, né, a área sexual, a área íntima. E quantas crenças limitantes impedem as pessoas de viver uma relação prazerosa, uma relação de entrega, né? Por quê? Porque aprendeu, né, coisas que estão hoje limitando. Ali, né, no seio familiar, que é o nosso primeiro núcleo ali, né, onde a gente realmente aprende muitas coisas que ficam e que marcam e que a gente leva para a vida adulta, né? Mesmo coisas que não foram ditas, mas tem coisas que a gente percebe. As crianças, elas percebem as coisas. Não precisa muitas vezes sim. falar com todas as letras, né? E aí eu coloquei aqui, trouxe alguns exemplos. Gente, se vocês quiserem colocar aqui, fala se tem a ver para vocês essas crenças limitantes, se vocês já escutaram, se tiver alguma diferente do que eu vou falar, vou fazer uma lista. E assim, ainda tem muitas, eu trouxe algumas para a gente estar pontuando aqui. Que, por exemplo, né, na área sexual, sexo é pecado. Né? Em outras lives eu já falei aqui que sexo é bênção, né? Nós somos abençoados e sexo é bom, né? Sexo não é pecado. Deus que criou o sexo e tudo que ele criou é bom, né? E, por exemplo, que sexo é sujo, é feio, né? Que sexo é uma obrigação, é um dever, que sexo é para o homem, não é para a mulher, é só para o homem. Por exemplo, reprodução. Quantas famílias, né, às vezes se casam quando tem filho, para de fazer sexo, né? E muitas vezes foi um aprendizado que até está no inconsciente, Flavinho, de que o sexo era para só procriar. Isso está na história, né, da humanidade. A gente vem carregando essas heranças, né? Aí, sem a gente ter essa consciência. E aí a gente leva isso para um comportamento e a gente não consegue muitas vezes entender o porquê. Só que a gente vai, como você falou no início, naquele padrão de repetição, né? E impede mesmo de viver, né? Porque se você está casado
né? Você tem essa autorização, né? O sexo, ele também é para reprodução, mas também é para o prazer de ambos. E por que não desfrutar disso, né? Tem outras crenças, por exemplo, eu já falei aqui, né, de que ele tem que ser espontâneo, que eu não posso ir de forma planejada, principalmente depois, né, quando se casa, que é aquele primeiro momento, né, do início ali do casamento, que tudo vai realmente acontecendo, né, pelo menos na maioria das vezes, né, de forma mais natural, isso vai se perdendo, né, com o tempo, com a rotina. Então as pessoas vão deixando de lá, dar o dia que der, né, e não dão a verdadeira importância, né, a respeito disso. E tem outras. Alguém aí, gente, faz sentido para vocês? Alguém já escutou algo aí na família que aprendeu, né? Como eu falei aqui, que sexo é sujo, né? Tem algumas crenças limitantes a respeito do homem, por exemplo, né? Sobre o tamanho, né, do órgão genital, do pênis. Ah, quanto maior, melhor, né? Sexo a gente nasce sabendo. Não precisa buscar conhecimento. Já nasce sabendo, né? É um assunto que não se pode falar, né? Proibido. É algo proibido, né? Então, isso trava, né? Impede mesmo da pessoa se liberar, né? Para desfrutar desse momento ali entre o casal, porque o momento de intimidade, o momento sexual do casal, acontece uma conexão ali profunda. E a cada vez que isso se repete, essa conexão vai só aumentando. Então, quando eu tenho essas questões, essas crenças que vão limitando e muitas vezes impedindo dessa aproximação, dessa conexão ir se aumentando e aumentando, o casamento vai ficando enfraquecido. Então é necessário, ponto 2, se livrar, ressignificar essas crenças limitantes, né? Não é mesmo, Flávia? Sim, Kênia, e tem um ponto também importante, que são aquelas pessoas que tragam algum registro de abuso, né? Uhum. E aí ela, quando chega no casamento, ela não consegue se entregar, né? Viver essa sexualidade, essa intimidade profunda, porque ela tem registros de um passado que limita isso. Ela Sim. vê ela vê como algo sujo, né? Como algo impuro, devido à história que ela viveu. Uhum. Né? E aí a importância desse autoconhecimento, de buscar ajuda, do processo terapêutico, para ela ressignificar isso. E Uhum. isso é algo muito sério, né? A gente vê muito isso em atendimento. As mulheres que não conseguem, né, viver uma vida plena no casamento por causa de histórias, de registros, de traumas, abusos, ou vivenciaram, presenciaram, né, questões relacionadas aos pais, né? Muitas vezes a criança, né? Muitas vezes pega os pais, né, numa relação sexual. Ou hoje em dia é muito comum as crianças com acesso a vídeos, né? O telefone está na mão toda hora. Ela Uhum. presencia uma situação ela não está preparada, né? Ela está fora Uhum. do tempo, e aí isso tudo ela carrega para dentro, para a vida adulta, né? E chega no Uhum. casamento, ela leva essas marcas que contribuem, né? Sim. Que tiram esse prazer, né? Essa entrega total precisa de ser trabalhado. Sim. Isso é muito importante que você falou, Flávia, porque isso é muito recorrente, né? A questão dos abusos. Quantas vezes a gente, né, vê mulheres principalmente, eu atendo mais mulheres e casais, né? Mas a gente vê mulheres que sofreram abuso e aí tem realmente essa dificuldade de se entregar. Já vi mulheres que não tinham coragem de colocar a mão, né, no órgão genital do homem, por exemplo, né? Que tinha nojo, medo, receio, Sim. né? E quantas histórias, eu não vou nem listar aqui, mas histórias assim muito tristes. Mas, ao mesmo tempo, como você falou,
no processo terapêutico, quando a gente vê a ressignificação e vê essa superação, é algo tremendo, sabe? É algo que, gente, busquem ajuda, porque é possível ressignificar e viver, sim, né, uma vida sexual plena no casamento, não é? Sim, Porque você falou também das crianças. Gente, assim, é surreal o que a gente tem visto, né? De vez em quando eu posto algumas coisas com relação às crianças. A gente que tem filhos, né, Flávia? A gente fica, sim, assim, assustado, né, com o curso que as coisas estão tomando, né? E a gente precisa proteger as nossas crianças, uhum, porque isso vai, com certeza, reverberar aí, levar para a vida adulta, para o casamento, e, e elas vão ser impedidas mesmo de viver uma vida, né, de acordo com o que Deus planejou para elas. Então é preciso assim a gente proteger as crianças, né? A gente está falando aqui dos casais viverem, né, a sexualidade de uma forma prazerosa, enfim, mas tem que tomar os certos cuidados, né? A gente escuta também no consultório de que a criança às vezes escutou e achou que o pai estava machucando a mãe, né? E aí associou que o momento da intimidade é algo que vai doer, que é algo, sim, né, ruim, que não é bom, porque machuca, né? Ou às vezes de escutar mesmo, né? De falar que tá doendo, enfim. Então isso vão criando marcas, né? Na cabecinha ali da criança, sim. que, que realmente isso aí pode levar para a vida adulta. Às vezes a gente acha que não vai ficar, né? A marca. E é claro que cada criança, né? Cada ser humano recebe de uma forma diferente, né? Os afetos, vamos assim dizer, né? As vivências, cada um recebe de uma forma diferente. Então a gente não tem como nem julgar, né? Ah, mas eu escutei isso e não me afetou em nada, ou Uhum. eu vivi aquilo e não me afetou, né? Ah, isso é bobagem. Não é, porque cada um vive uma experiência única, né? E fora que isso leva para outros caminhos também, né? Hoje nós vemos muitos jovens, adolescentes, crianças já tendo acesso à pornografia, buscando pornografia para alimentar algo que iniciou lá tão precocemente, né? Fora Uhum. outras questões, né? Ela vai buscar, tem depressão envolvido nisso, então assim é algo que tem uma repercussão bem danosa na vida de uma criança. Existe uma relação grande de quando a criança é abusada, ela buscar a pornografia. Uhum. Entende? Porque a criança por si, ela não conhece, ela não tem esse impulso de buscar uma pornografia. Entende? É porque ela Então, viu, presenciou, isso. Então, de teve alguma acesso. forma, ela sofreu algum tipo de abuso. E Uhum. isso, né, teve o acesso, teve o interesse, Sim. né, abriu a porta ali e aquilo entrou. E, e isso é muito sério mesmo, E né? quantos adultos, né, você nessa área, quantos adultos hoje, né, comparecem ao consultório e falam sobre pornografia, né, que estão presos à pornografia, né, não Uhum. conseguem deixar, o tanto que isso afeta o relacionamento, o casamento, né, então, assim, Isso. são coisas que vão sendo levadas para a vida adulta e Uhum. que atrapalham, né, o relacionamento, o casamento. É verdade. Esse é até o ponto 5 que eu deixei para o final. Nós vamos voltar nele, falar Sim, da pornografia, porque vocês vão entender o porquê nós vamos falar aqui. Então, vamos para o ponto 3. Gente, bora, já passou mais de 30 minutos, falei que isso é 40. Mas vamos lá, estão anotando aí, né, gente? vamos lá. Número 1, resolve os problemas, se livre dessas crenças limitantes. E o número 3 é o autoconhecimento e o autocuidado, né? Nós estamos falando aqui de pilares para se ter uma intimidade sexual plena. Então, um autoconhecimento, o conhecimento, né, que a gente já falou aqui a respeito do que é, né, o sexo, enfim,
as pessoas, ainda mais na correria de hoje em dia, né? Mal tomam um banho, né? Aquele banho corrido, é tudo corrido. Eu muitas vezes eu penso, nossa, meu Deus, eu tenho que parar. Não, hoje eu vou tomar um banho tranquilo. Hoje eu vou conectar comigo mesma, né? Perceber ali o que eu estou fazendo, Uhum. né? Me Atenção permitir, plena. me permitir, né? Tomar um banho e ter prazer naquilo, porque é bom, né? Você relaxa, você entra em contato com o seu corpo. E muitas pessoas não se permitem, né? A gente vem falando das crenças limitantes, às vezes até por uma crença, de não poder se tocar, se conhecer, né? Mulheres que nunca tiveram curiosidade ou por também achar que, né, não vou, de olhar ali a vulva, né? De tocar. O nosso corpo, ele é todo erógeno, né? Nós temos vários pontos. Não só ali na questão da mulher, o clitóris, né? Os lábios, mas o corpo todo ele é erógeno. Então, de se tocar, né? De se conhecer. Porque quando nós vamos para uma relação sexual, a gente fica esperando que o outro adivinhe, né? Como que é, aonde que é. E aí, né, principalmente a mulher, que é muito fantasiosa, eu acho, assim, né? Que eu tenho que ficar lá, né, assim, e as coisas têm que fluírem maravilhosamente, sem haver essa comunicação, né? Entre, mais uma vez, a comunicação entre o casal. Então, de buscar se conhecer para se permitir, né? Eu até falei numa live aqui que muitas vezes a gente não se permite a esse prazer, né? Então, para realmente ali desfrutar, se permitir, se comunicar, né? Aonde que toca, como, qual que é a pressão, porque cada um vai ter uma forma, né? As pessoas são diferentes, né? E o autocuidado, né, gente? Estava falando do banho, porque ir para uma relação, né, sem ter o mínimo ali de um autocuidado, e não só para a relação, mas um autocuidado como um todo, no dia a dia, né? Não só no momento, mas se apresentar ali para você mesma, né, de uma forma digna, né? Se amar, né? E ter mesmo esse autocuidado que vai ali facilitar, né? Porque vai aumentar a autoestima. Quando você se ama, você se cuida, você fica mais segura. Então você vai para esse momento de uma forma mais segura, né? Eu sei que muitas mulheres, né, talvez vão pensar assim: "Ai, mas eu tô gorda", né? Qual mulher que não tá gorda, né, Flávia? Qual Nossa, mulher? fala não. Só isso que a gente Sempre, escuta. sempre tem uma gordurinha para estar perdendo. Para ajustar. Mas tem aquelas que realmente estão obesas, enfim. Mas para tudo tem um jeito. Porque quando nós estamos ali num momento de intimidade e que as coisas vão esquentando, sabe? Os hormônios ali vão fervendo. Vou te falar, o homem não pensa nisso. Nada. Não pensa nisso. Ele pensa, gente, não é ali no visual, ali, se tem uma estria. Tem homem que nem sabe o que é estria e o que é celulite, não sabe nem diferenciar isso. Mas se atentem, gente, ao sabor. Por isso que é preciso ter essa entrega, para ter esse sabor, né? Nesse momento. Porque o que adianta também ter um corpo maravilhoso, segundo os padrões estéticos, de que é, o que é esse corpo maravilhoso, né? Mas de ter um corpo ali maravilhoso, chega lá, né? Cadê o sabor? Entende? Então, eu vejo que é muito importante buscar esse autoconhecimento, conhecimento nessa área e ter esse autocuidado para chegar nesse momento e conseguir desfrutar cada vez melhor. Eu acho isso realmente importante e a gente vê, Flávia, muitas vezes as mulheres realmente se colocando de lado. Sempre Sim. assim, quando, né, eu vou atender, existe muito esse lado. Que elas vão ali se abandonando, sabe? E aí vai ficando difícil, não é verdade?
Eu vejo muito isso nos atendimentos, né, individuais. A mulher, ela vai se perdendo ao longo do caminho, né? Ela assume, ela tem tantos papéis hoje, né? Ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela é esposa, ela é mãe, ela é profissional, enfim. E ela tem que dar conta de tudo, porque na cabeça dela, ela não pode fracassar. É a Mulher Maravilha. Uhum. E nesse processo, ela se deixa de lado, né? Ela abre mão desse autocuidado, né? Importante são os filhos, importante é a comida estar pronta na hora certa, importante é a casa estar arrumada, e ela vai se abandonando. E aí, quando você pergunta para ela o que você gosta, o que você tem feito por você, e muitas não sabem nem responder. Se abandonaram. E vão ficando mulheres duras, cansadas, sobrecarregadas, e aí já levando, né, para essa área terapêutica que a gente vê nos atendimentos, são mulheres muito duras consigo, né? Mas por quê, né? Aí, trazendo só para um contexto que a gente vê muito acontecendo, elas querem assumir papéis que não são delas, se sobrecarregam, e o marido acaba saindo de cena, né? Porque tem uma frase que eu ouvi uma vez e que eu achei fantástica, que homens moles geram mulheres duras. E aí elas se tornam sobrecarregadas, muitas vezes críticas, né? Julgadoras, exigentes demais, mas porque ela está sobrecarregada mesmo. Ela acabou assumindo muitas coisas, sentando em muitas cadeiras, né? Coisa que ela deveria acordar em casa e dividir, e ela acaba se sobrecarregando. E aí essa parte de autocuidado, então, fica para trás. Ela não se olha, porque não dá tempo. E a responsabilidade é só nossa, né, Flávia? E aí, o que acontece muitas vezes? Ah, não, mas é porque se eu não fizer, ninguém faz. Ah, não, mas é porque o outro... Não, e se eu não ajudar fulano? Ah, e tal. E você falou a questão dos filhos, de cuidar dos filhos, e eu lembrei de algo muito importante. A gente esquece que os filhos estão aprendendo conosco a ser mulher. Entende? E aí a gente volta lá na questão do padrão da repetição. Né? Inclusive, quando você falou dessas mulheres duras, vai olhar as gerações passadas, a mãe, a avó, se eram mulheres com esse perfil, né? É uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque a pessoa, ela tá ali, ela é super tarefeira, né? O sentido da vida dela está em fazer, conquistar, ter, e aí se cobra muito e cobra muito das pessoas que convivem com ela, principalmente marido e filho. E aí você pergunta, você foi muito cobrada? E ela fala, nossa, minha mãe me exigia muito. Daí eu tinha que dar conta de tudo. Aí e a aí gente ela replica só está tudo. repassando, ela só está revivendo aquilo que ela já viveu. Né? Ela está ali só reproduzindo. E daí essa necessidade da gente se autoconhecer, né, o tópico, né, do autoconhecimento, do autocuidado, para a gente quebrar essa repetição de padrão e fazer diferente na nossa casa. Né? Porque isso aí só gera pessoas frustradas, filhos frustrados. Né? Nada tá bom, né? Sempre tem aquele vazio, muita exigência. E a gente, com filhos, então, né, a gente não pode esquecer nunca, né, de reforçar essa identidade deles. A identidade não tem base, né? Comportamento que precisa de ser ajustado, ele é pontual, né? Nós precisamos de reforçar essa identidade dos nossos filhos e saber separar, né, o fazer dos ter. Isso é muito importante. É verdade. Tudo a ver, né, o autoconhecimento e essa busca, né, da identidade. Porque aí a gente vai ajustando os valores, né? O que vem primeiro? Não é verdade? Não é o ser, né? Então vamos lá. Gente, anota aí, 4. Então, nós falamos 1, resolva os seus problemas, se livre das crenças, autoconhecimento e autocuidado. E agora a gente vai falar respeite as diferenças. Né? Homens e mulheres são diferentes, temos personalidades, temperamentos diferentes. Nós vamos falar do modo de amar, que é diferente, de expressar o amor é diferente. Então, para que a gente tenha, né, uma intimidade, então, mais plena, é necessário estar
aberto a respeitar as diferenças. Porque se eu me conheço, sei quem eu sou, a gente estava falando do autoconhecimento, da identidade, então eu preciso olhar para o outro também como um ser único e respeitar esse ser, as diferenças, né, que nós temos. Porque muitas vezes eu vejo também, tem interligado o autoconhecimento e do autocuidado, uma coisa que mina é a comparação, né? Ah, mas fulano é assim. Ou se comparar então com o relacionamento anterior, aí que piorou tudo. Aí que a coisa realmente não flui. Aí que cria um bloqueio, uma barreira terrível. Então, assim, eu vejo que é necessário entender essas diferenças, porque até no momento da intimidade vai haver diferenças de acordo com os temperamentos e o tipo de personalidade, né? É importante entender o outro e não exigir que ele seja alguém que ele não é, né? A gente muda, a gente melhora, nós falamos aqui no início, que a gente amadurece, mas tem coisas que não vai mudar. A gente precisa entender isso, que é realmente, né, quem nós somos. Então, isso é muito importante para trazer essa leveza, sabe, no momento de intimidade. Porque o nosso jeito é o certo, né, Flávia? A gente quer imprimir o nosso jeito. A gente falou de mudar o outro aquela hora. E aqui também entra nisso. Então, tudo do nosso jeito. Até o amar é do nosso jeito. A gente não entende que o outro pode ter uma forma de amar diferente. Não é verdade? Sim, e essa diferença, né, homem e mulher, ela começa pela diferença de sexo mesmo, né? Até a estrutura neural do homem e da mulher é diferente. É. Né? Até isso é diferente. E nós, muitas vezes, né, nós mulheres, a gente costuma achar que o outro tem que pensar da forma que a gente pensa. Né? Mas aí já sabemos, né? Todo mundo já sabe, é muito dito que mulher é emoção e homem razão. Isso tem muito a ver até com essa estrutura neural mesmo. Né? E a gente quer cobrar do outro aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente pensa. Né? O exemplo aí que a gente vai falar também da forma como o outro se sente amado, né? Que está ligado à linguagem do amor. A gente acha que o outro vai ser amado da forma que a gente entende que é e não é assim. Né? Daí a importância de se conhecer e de conhecer o outro, de comunicar o que enche seu tanque e dizer o que enche o meu, né? O que é importante para você e eu vou dizer o que é importante para mim, como eu me sinto amado. Né? E existem essas diferenças que nós precisamos de conhecer. Né? Voltamos naquela parte da generosidade de olhar um para o outro, né? Olhar procurando entender o jeito do outro, não é só do meu jeito, não é no meu tempo, porque senão a gente vai viver um ringue dentro de casa e essa não é a proposta. Né? Nós estamos buscando aqui o crescimento, é o fazer feliz para eu ser feliz também. E aí a gente tem a tendência de criticar, né, Flávio, o jeito do outro. E isso vai edificar numa relação? Não vai, né? Nada. Dominar, né? Por exemplo, no momento de uma intimidade maior, ou dependendo da personalidade, né, da pessoa, algumas pessoas elas gostam muito mais do tato, por exemplo, de receber uma massagem. Né? Eu, como sexólogo, falo assim, então, aplica uma técnica de massagem, né? Nessa noite, cria um momento especial e tal. Eu amo massagem, mas o meu marido não gosta, entende? Então você pega aquele formato, quer aplicar e depois você fala assim, ai, não deu certo, aí tá vendo? Você não gosta e tal. E aí, tá, e aí você começa a criticar o jeito do outro, mas que tinha que gostar. Por que não gosta? Nossa, é tão bom pra mim, como é que você não gosta? Uai, você tá, tipo assim, você coloca o outro numa posição de inadequado. E isso não aproxima o casal, não aproxima ninguém, na verdade. Né? E aí a gente volta naquela empatia de entender o outro, de entender as diferenças, né? É muito interessante isso, porque até na hora da gente passar uma técnica, a gente tem que entender a personalidade do outro.
Se eu viro para a sim. esposa e falar assim, não, faz uma massagem no seu marido que ele vai, assim, ficar louco. Entendeu? Faz isso, isso. Chega lá e não gosta de massagem. Entende? Porque é da estrutura dele. E tá tudo bem. Tá tudo Mas ele vai certo. gostar de Sim. outras questões, porque a gente pode explorar os 5 sentidos, né? Em outro momento a gente pode estar falando disso. E o tato é um, mas tem outras e outras formas, né? Ele não gosta desse, mas pode gostar de outras Uhum. formas, né? Olha aí o conhecimento, Sim. sempre. A gente precisa sempre estar buscando, né? O conhecimento, o autoconhecimento. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente fica aí à mercê, quebrando cabeça, né, Flávia? Vivendo aquém do Sim. que a gente poderia viver, não é? E, Principalmente no e, casamento. Pode sim, falar. é o que você bem disse, né? Quando eu coloco o outro nessa caixinha, né? Eu acho que ele tem que compreender e atender os meus desejos e receber aquilo que eu estou com vontade de dar, aquilo que eu acho que ele gosta. Eu estou limitando ali essa relação. E quando eu critico, eu julgo, eu estou esfriando e distanciando, Sim. né? Porque cada um é único, e eu preciso de abrir a minha mente, o meu coração, para perceber o outro, né? Uhum. Reconhecer que ele é diferente, ele é único, e Uhum. buscar atender essa expectativa dele, porque quando eu conheço, né, tem o teste das 5 linguagens, que é maravilhoso, né? Ele nos dá um norte para compreender qual a forma que o outro se sente amado. Uhum. Quando eu reconheço isso, quando a gente descobre isso, eu sei exatamente a forma que eu vou saciar, que eu vou preencher esse tanque. Uhum. Né? Porque muitas vezes a gente erra justamente por falta de conhecimento. Né? A Uhum. gente não tem o entendimento e erra e vai batendo cabeça. Mas quando esse conhecimento chega, essa possibilidade chega e a gente esclarece e alinha, não tem desculpa. A É gente sabe libertador, como né? Quando a preencher. gente É vive isso, libertador. não é libertador? Muito, Né? Tanto nessa muito. linguagem de amor, e enquanto você estava falando, eu lembrei da questão mesmo de temperamento, né? Eu e meu esposo, nós somos assim, com temperamentos bem diferentes, e não existe, né? Porque às vezes fala assim, o temperamento bom ou ruim. Não existe, existem temperamentos diferentes, né? Na verdade, nós temos todos, né? E aí com um grau maior ou menor de um ou de outro. Mas Uhum, isso é sim, para outra situação, mas de entender mesmo de como o outro funciona, né? Que ele é diferente e tá tudo bem, né? tudo certo. A questão é a gente estar alinhado, né? Disposto, né? Pelo menos, Sim. porque tem gente que não tá Uhum. disposta, né? E aí, nós vamos pro último tópico, gente. Já tá andando quase 1 hora, Flavinha. Nem sei se a live cai. Não, passou rápido. É, Eu também não por... sei. não sei, porque da outra vez eu não cheguei a 1 hora. E aí a gente vai falar agora de respeitar as fronteiras. Porque para viver uma intimidade sexual plena, né? Nós falamos aqui que foi Deus que criou o sexo, criou o casamento. E Deus é um Deus de ordem, né? É um Deus que quer o nosso bem, né? Não é à toa que Ele deixa na palavra dele instruções para nós, né? Para nos resguardar muitas vezes. Então eu quero falar aqui, nesse ponto aqui que nós estamos trazendo, sobre respeitar as fronteiras para se ter uma intimidade sexual, para você ter a paz de Deus ali nesse momento. Aí a gente vai trazer com relação à pornografia, né? A pornografia, ela tem, assim, destruído casamentos, destruído relações, destruído as pessoas, porque quem pratica está se autodestruindo, né? É um vício terrível, né? A gente vê que é um vício, assim, tão, tão intenso, que estudos se comparam a um vício de cocaína, né? Um vício de drogas. Né? A pessoa tem um impulso como se fosse um impulso de buscar uma droga, né? Como a cocaína, por exemplo. Ela traz ali uma troca de a busca, né? Do prazer, daquela motivação ali e da recompensa.
Então o cérebro ele cria esse caminho de motivação, recompensa, libera as dopaminas, né? Aquele prazer ali instantâneo. E a gente sabe que a pornografia é algo irreal. Porque nós já falamos aqui que sexo é entrega de corpo, alma e espírito. E pornografia não tem isso, né? E destrói, gente. Destrói por quê? Porque distancia da realidade. Distancia do sexo real. Então você vai se distanciar, perder o interesse pelo cônjuge. A gente sabe que a gente sempre, quando a gente escuta em pornografia, a gente lembra do homem, né? Mais do homem, mas hoje em dia a gente vê que tem crescido também o número de mulheres que têm buscado, né? Esse recurso que erroneamente, muitas vezes, busca para apimentar ou, né, buscar um estímulo. E isso é, assim, uma cilada. É uma cilada. Porque muitas vezes é difícil de sair. É muito difícil de sair dessa questão, né, desse vício. E eu trouxe aqui alguns, né, assim, eu falei, gente, quando o homem escuta isso, para você ver o quanto isso é terrível, o quanto que isso vem assim ao longo dos anos da humanidade, isso não é de hoje, mas claro que na pandemia isso cresceu assim assustadoramente, assustadoramente. Mas isso não é de hoje, a gente sabe, né? Inclusive, antigamente se ensinava o filho a ter uma masculinidade ali apresentando uma pornografia. Antes tinha as revistas, né? E isso era ensinado como certo, né? Principalmente para o homem. Mas os prejuízos são terríveis, né? Como ejaculação precoce, como disfunção erétil, né? Como eu falei, assim, destrói a relação do casal, destrói, porque a mulher, ela fica com baixa autoestima, ela se sente humilhada, esse casamento fica vulnerável à traição, a adultério, que é também um ponto que a gente vai trazer aqui, a gente vai acelerar, mas vai dar tempo de falar. E para quem pratica, né, pode ser o homem ou a mulher, traz um distanciamento social como um todo, pode levar a um quadro de depressão, de ansiedade, entende? Então, é assim, devastador. E isso precisa cada dia mais ser falado. Depois a gente pode até fazer uma live só, né, ou eu trazer uma live falando só sobre isso, porque isso tem realmente destruído casamentos. Eu não sei se você tem visto aí em atendimentos essas questões também, Flávia. Sim, inclusive vejo mulheres que carregam uma culpa muito grande, né, entendendo que essa questão com o esposo, essa busca pela pornografia e essas consequências, ela tem participação nisso, que a culpa é dela. Né? Então eu vejo mulheres carregando pesos, né, se culpando por essa situação que eles estão vivendo dentro do casamento. Né? E a gente já falou, né? Muitas vezes é uma situação que está vindo lá de trás. Né? Às vezes o rapaz ele vem, né? Acontece com a mulher também, mas na maioria com os homens, trazendo essa dependência, né? Esse Keninha caiu? Voltou? É minha bateria que tá acabando. Voltou? Vamos ver se não vai cair, né? Vou até tirar aqui. Sim. Pode falar. Bom, mas eu vejo isso, né? Que as mulheres elas têm se culpado muitas vezes por essas situações que aparecem no casamento com relação à pornografia. Pois é, e apesar da mulher se sentir assim culpada, ela pode ser uma grande aliada para o marido sair disso. Então é necessário o casal. Eu falo que sempre quando há qualquer dificuldade no casamento, seja nessa área, né, de intimidade, é sempre o casal, né, necessário ali o casal estar junto para resolver isso, né, para estar se fortalecendo, para estar buscando ajuda. É necessário ajuda, né, terapia,
né? A parte da medicina, enfim, multidisciplinar. Mas é preciso buscar ajuda para sair disso aí, porque aonde não tem a bênção de Deus, olha aonde vai chegando, né? As consequências. Não As é à toa, consequências. não é à toa, Uhum. né? E aí vamos agradecer todos que ficaram aqui, porque eu não sei se essa live vai cair. Não caiu, não. Deu 1 hora. Flavinha, muito obrigada. Obrigada a todos, gente, Obrigada, Keninha. por ficarem aqui até agora, né? Nós ficamos aí 1 hora de live. Foi muito bom, né? Essa troca de experiência. E eu creio que para vocês aí, tomem nota disso que nós falamos e apliquem, coloquem em prática, né? Busquem realmente conhecimento, busquem ressignificar, busquem viver um casamento pleno, um casamento de verdade, certo? Porque nós merecemos, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não merece. Ah, não, mas também, né, ter um casamento com uma sexualidade boa é demais, né, Flávia? Já tá tudo tão bom, né? Tá, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, tá tudo tranquilo, e ainda tem uma intimidade boa, ah, é demais. Você acredita que existe inconscientemente essas questões? Existe muito. Não se pode ter tudo, a crença limitante. A crença do não merecimento, né? Não merecimento, não se pode ter tudo, não, é assim mesmo, né? E aí a E é gente vai possível, né, aceitando. Keninha? É possível. E aí a É gente vai possível. aceitando, né? Obrigada, viu, Flávia, Sim. ter Obrigada. colocado à Obrigada a você pelo disposição aí do seu convite. tempo, ainda mais essa hora, né, gente? Não, obrigada a você pelo convite. Obrigada a todo mundo que participou, né? Um Vi tanta beijo. gente entrando aqui. Obrigada Pois pela é. atenção, carinho. Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Um viu, beijo. Flavinha? Um beijão. Obrigada a você, Beijo. Keninha. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.